No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como resolver a ansiedade de uma vez por todas. Bom dia para vocês, para mim é um bom dia, estou aqui tomando meu café. Estamos no meu consultório aqui, hoje é aniversário da minha noiva e eu tô aqui gravando para vocês porque eu quero gravar muito vídeo pro YouTube. Tô testando aqui gravar com a minha câmera do iPhone, vamos ver como é que tá. Se em algum momento esse vídeo ficar desfocado, alguma coisa assim, né, faz parte do processo. O objetivo é gravar vários vídeos e ir melhorando e aprimorando os processos deles cada um. Mas hoje a gente vai falar sobre como resolver a ansiedade. Para quem não sabe, eu sou psicólogo clínico, já ajudei muitas pessoas a vencerem a ansiedade. Eu acredito que desde que eu comecei a trabalhar, a ansiedade foi uma das coisas que eu mais consegui ajudar e tive mais tratamentos exitosos com pacientes. Foi o mais, ainda o número um. Esse ano, na verdade do ano passado para cá, depois que eu comecei a aprofundar mais em algumas técnicas como neurociência, terapia cognitiva, terapia de ativação comportamental, eu consegui ter pacientes que melhoraram da depressão com bastante, não digo tranquilidade, porque não é algo que é simples assim, que tu faz assim, melhora, mas assim, com bastante fluidez no processo. Então, um processo de 3 a 6 meses, que pacientes que tomavam muita medicação, nos últimos 3, 6 meses, a gente fazer o teste de novo da depressão e ele dá negativo e a pessoa nem precisar tomar medicação e ficar só numa manutenção. Então, hoje em dia é o que tem tido mais resultado, mas ao longo de todo o meu processo, a ansiedade foi a que eu mais tive. Então, nesse processo de ajudar as pessoas a vencer a ansiedade, eu fui buscando várias formas, vários tratamentos, fui estudando muitas técnicas, muitas formas, testando alguns pacientes que têm ansiedade. Eu sentia uma época que emperrava muito para evoluir. Então, às vezes a pessoa estava evoluindo, diminuía a ansiedade, diminuía essa parte catastrófica de pensar que está tudo ruim, de deitar na cama, o coração ficar acelerado, de ter crise de ansiedade no meio da tarde. E aí quando vê, pum, dava um gatilho, a pessoa voltava. E aí sempre era esse processo, e eu ia estudando, ia aprimorando, e aí eu sentia que eu ia dando mais um passo com a pessoa. Então ela piorava, a gente estudava mais o método e pum, melhorava. E assim ia. Então, os tratamentos que eu mais utilizei, assim, vou usar alguns exemplos, que eu fiz algumas anotações aqui, foi basicamente a respiração, que é o básico de todo psicólogo. Esses dias uma paciente minha me contou que foi no SUS e ela fez um tratamento longo no SUS e que infelizmente, não sei o que aconteceu, que ela não teve resultado. Mas ela me falava, a gente aprendia o básico da respiração. Então aquele básico, respira em 4 segundos, segura em 2, solta, aquela coisa simples e básica, tá? É, era uma das formas de tratamento. Outra forma de tratamento é o registro de pensamento da cognitiva, então que a gente esse é o base que toda primeira, segunda sessão eu já passo para meus pacientes, já tenho o protocolo para eles, né? Então tu vai lá, tu escreve a situação, pensamento automático, emoção e como tu te comportou, ou tu vai fazer a cada tantos minutos, né? Tu vê tua ansiedade como tá. Também atividade física, que é muito comum, então as pessoas chegam às vezes aqui para mim e dizem, eu fui no médico lá com ansiedade, o médico me deu remédio e disse para eu fazer atividade física 3 vezes na semana. Também era uma coisa que melhorava a ansiedade, e uma delas, e outra última também, é cortar o café. Tá? Tô aqui na minha segunda xícara do dia, no máximo vai a 3 hoje, tá? Então, eu gosto de apreciar um cafezinho, então, mas tem muita gente que passa do cafezinho, né? Toma muito café e fica ansiosa, às vezes a gente corta o café e melhora. Então, esses são alguns tipos gerais de tratamentos que eles são tratamentos que eles eu gosto de dizer que eles são efetivos em algum ponto, mas talvez eles não resolvam 100% da coisa. E hoje eu quero trazer para vocês como resolver o 100% da coisa. Tá? Porque eu acredito que a questão da ansiedade, da depressão, de qualquer doença mental, a gente trabalhar a raiz. A gente trabalha a raiz daquele problema e a gente treina a mente da pessoa para resolver aquele problema, para lidar com a ansiedade, para lidar com a tristeza e tudo mais, a gente consegue um outro resultado. Então,
Para isso, a gente precisa entender um conceito chamado distorção cognitiva. O que é isso? O que é distorção cognitiva? Tá? Eu me lembro que uma vez eu tinha uma chefe que ela era muito legal, mas ao mesmo tempo ela era uma pessoa muito enérgica e muito dura, tá? Vamos dizer que dura, sabe? Sabe aquele quando a gente olha um filme de futebol americano, um filme de esporte, que tu tem aquele técnico que é duro, assim, no que ele fala, e ele fala pro cara que ele tem que melhorar e tal, e o cara, pá, dá aquele motivacional, sabe? Que nem o filme do Rock e tal. Eu tinha uma chefe que era assim. Só que ela, cara, ela chegava no trabalho e ela entrava pra sala dela, entendeu? Às vezes ela dava bom dia, às vezes ela não dava, e às vezes ela não era uma pessoa temperamental, ela sempre tava de boas, mas ela era do jeito dela, era mais quietona, assim. E aí eu tinha um processo, que era o meu primeiro trabalho, cara, então ela chegava assim, e alguns dias se ela ficava lá na sala dela, ou se ela não dava oi, alguma coisa, eu ficava com medo. Eu achava assim, bah, cara, deve estar pensando que eu não fiz alguma coisa. Eu começava a pensar o que eu tinha feito de errado, tinha chegado atrasado, tinha não sei o quê. Cara, eu passava num medo absurdo. E aí o que acontecia? Lá pelas 11 horas da manhã, quando eu me liberava ali dos meus atendimentos e tal, eu ia lá conversar com ela. E ela era um doce, cara. Ela era um doce porque daí ela chegava, a gente conversava sobre as coisas, ela conversava sobre a vida dela, e ela era muito querida. Só que das 7 da manhã às 11 da noite eu ficava num sofrimento achando que ela tava, sei lá, que eu tinha feito alguma coisa errada que ela não tava gostando. Então, o que isso é? É uma distorção cognitiva. Então, é um pensamento que tu tem, que ele não tem uma evidência, tipo, não aconteceu nada, tá tudo bem, e tu pensa que a pessoa tá pensando alguma coisa de ti. Esse é o tipo de distorção cognitiva. São mais de 10, 15 que nós temos. Então, na terapia cognitiva, a gente chama de erro de processamento. Então, é um erro de processamento. E o que isso tem a ver com ansiedade? A ansiedade são erros de processamento. Então, um exemplo disso, um exemplo de distorção cognitiva é a catastrofização. Catastrofização é, por exemplo, se tu vai viajar e aí na tua cabeça tu começa a criar uma história, que tu tá viajando, que daí furou o pneu, e aí tu tá na estrada e tá de noite, e aí vem alguém que te assalta, e aí tu fica preso, e aí tu cria uma história na tua cabeça. É uma distorção cognitiva. Então o que essa distorção ela gera? Ela gera uma ansiedade. Então tu pensa naquilo e aquilo, pum, dispara a tua ansiedade em 9, 10. Então, ou, por exemplo, tu tem uma um compromisso, sei lá, uma reunião importante, uma palestra, tu tá deitado na tua cama e só de tu pensar na palestra, tu, pum, o coração acelera. Isso é catastrofização. Se eu olho pro lado aqui, galera, é porque eu tô olhando o monitor de referência aqui para ver se não tá desfocando. Essa é uma distorção cognitiva, porque ela não tem uma evidência. Tu não tem uma evidência que a tua apresentação vai ser ruim, tu não tem uma evidência que a reunião vai ser pesada. Então tu começa a criar aquilo na tua cabeça antes e aquilo começa a te deixar ansioso. E aí a gente começa, quando as pessoas têm ansiedade generalizada, que é um tipo de patologia que tem, a pessoa começa a ficar desesperada com tudo que vai acontecer. Então se ela tá no trabalho lá e tá perto da hora de ir embora, ela tem que pegar trânsito, ela já começa a pensar que o trânsito vai dar problema. Se ela tá com um problema lá em casa, ela já vai pensar que vai dar problema em casa. Então tudo catastrofiza. E muitas vezes, que é o que faz a evidência da coisa, o trânsito tá tranquilo, tu não vai ter o problema em casa, ou daqui a pouco aquela discussão que tu achou que ia ser horrível, é menos, tu consegue conversar com a pessoa bem. Então são distorções que a nossa mente tem. Depois, outra comum é essa que eu comentei para vocês, que é a leitura mental. Então a leitura mental é tu achar que o outro está pensando alguma coisa de ti, sendo que eles não está pensando, certo? Então isso serve para o teu chefe, para o teu colega, aquele medo do que as pessoas vão pensar. Eu sempre em palestra, eu faço o seguinte, ó, eu entro na sala, eu começo a palestrar e eu olho para quem mais está olhando para minha palestra. Tá? Eu olho no semblante da pessoa e vejo as pessoas que estão mais interessadas. Eu começo a dar palestra para elas. Porque o que acontece?
É comum que as pessoas elas façam caras na palestra, se tu está assistindo a palestra. E isso não... Pode ser que ela não esteja gostando, pode ser. Mas também pode ser que ela esteja curiosa, então ela faz uma cara porque ela está curiosa. Ou tu fala uma frase que impacta. Ou a pessoa está cansada, ou a pessoa não está bem naquele dia. Se eu ficar olhando para as pessoas que não estão, que estão fazendo cara feia na hora que estou fazendo a palestra, eu vou ficar com medo, eu vou travar, eu não vou saber o que falar. Entende? Então, isso é leitura mental. Por quê? Porque eu olho para a pessoa, ela tá com a cara feia, eu acho que ela não tá gostando da palestra, sendo que talvez ela esteja. Só que aquilo fica inundando a minha cabeça. Ah, não tá gostando da palestra, não tá gostando da palestra, não tá gostando da palestra. E aí eu começo a ficar ansioso e aí aquilo me gera nervosismo. Então eu olho para as pessoas que estão com um semblante mais positivo, porque aquilo me dá o coisa, pá, tem pessoas gostando da minha palestra. Aí eu vou fazendo essa palestra para essas pessoas. Quanto mais eu engajo ela, é uma questão até ambiental, vai engajando as outras pessoas. Quando eu olho, tá todo mundo olhando para mim, mais ou menos da mesma forma, certo? Então, essa é um dos mecanismos que gera a ansiedade. Outro mecanismo, são vários, eu peguei só 3, que são que eu os mais vejo, tá? Outro é o pensamento emocional. O pensamento emocional é quando tu sente a ansiedade, então tu não tem um pensamento, tá? Relacionado a isso. Tu sente ansiedade, tu acorda ansioso, tu toma um café, tu fica mais acelerado. E aí tu começa a pensar que tudo de ruim vai acontecer. Então é a partir do que tu tá sentindo, tu pensa que aquilo é uma verdade. Então, sabe o mau pressentimento? Quando tu tá assim, estou tendo um mau pressentimento. E aí, quantos maus pressentimentos tu tem e que não é realidade? Ah, estou com mau pressentimento sobre essa viagem. E tu vai viajar e não acontece nada. Eu tô com mau pressentimento sobre meu chefe. E aí não acontece nada, tu não é demitido nem nada. Então, por quê? Porque todos eles são pensamentos sem evidência. O que é evidência? Evidência é uma verdade. Então, por exemplo, óbvio, quando eu era chefe de empresas, por exemplo, eu já tive clínica, já chefiei setores na prefeitura e tudo mais, já precisei ter a, como é que eu vou dizer, a infelicidade de ter que demitir pessoas. Já aconteceu algumas vezes. Então, por exemplo, uma pessoa que vai ser demitida, geralmente ela sabe que ela vai ser demitida, porque ela sabe que ela fez alguma coisa. Então, por exemplo, tu cometeu um erro enorme no teu trabalho, tá? E aí, aquilo é uma evidência que tu vai ser demitido. O que acontece com a maioria das pessoas? Não tem uma evidência. E aí ela sofre, entendeu? E mesmo que tenha uma evidência, ainda a gente consegue trabalhar outras formas de tu não ficar ansioso em relação a isso. Certo? Então, é o primeiro passo para controlar a ansiedade é entender quais distorções cognitivas tu tem. Então, que basicamente são 3, 3 eu coloquei aqui, mas existem mais, mas a grande pergunta que tu tem que fazer é, quais coisas que eu penso na minha vida constantemente, que tipo, é seguido que eu penso isso, e que não tem uma evidência que aquilo ali vai acontecer. Um exemplo, relacionamento. Pessoas que têm medo que o outro deixe elas. Tu tá às vezes num relacionamento de 5 anos, a pessoa se declara pra ti e tu não acredita que a pessoa, tu acredita que a pessoa vai te largar a qualquer momento. Isso é um exemplo de distorção cognitiva. Então, para isso, tu tem que, o que eu te diria? Primeiro ponto, pega papel e caneta, anota isso aí num bloquinho de notas, onde for. Anota esses pensamentos. Anota esses medos que tu tem. Anota essas coisas que te deixam ansioso. É ser demitido? É perder o relacionamento? É que teu filho fica doente? É que tu fique doente? É que tu fique sem dinheiro? Anota isso, tá? Depois, tu vai anotar as evidências. Qual evidência clara? Sim, ó. Clara, é sempre que eu falo da rejeição, né? A pessoa, me senti rejeitada. Tá, mas daí eu pergunto pra ela, sabe o conceito de rejeição? Ou o comportamento da rejeição? O comportamento da rejeição é quando eu te olho e digo assim, eu falo para meus pacientes assim, eu não quero mais te atender. Não quero mais contato contigo. E isso é uma rejeição, eu falo para meus pacientes e ficam apavorados. Digo, calma, não vou fazer isso contigo, obviamente, né? Isso é uma rejeição. É quando a pessoa te diz que ela não quer estar contigo, que ela não quer te ver, certo? Então, até ela te falar isso
não tem evidência. Então, existe alguma evidência daquilo ali? Tu vai ver que não. Aí tu vai anotar. Não tem evidência. Aí, nós vamos entrar num segundo ponto, que é a consequência. Se tu seguir pensando como tu tá pensando agora, que tu vai ser demitido, que tu vai ficar sem dinheiro, que o teu marido vai te largar e tudo mais, ou que a tua esposa vai te largar, qual vai ser a consequência na tua vida? A consequência é, não durmo bem, fico o dia inteiro sofrendo, não aproveito a vida, às vezes eu tô lá, tipo, sei lá, com a minha família e tô pensando no problema, eu não aproveito, fico menos criativo, durmo menos, não aproveito e assim vai. Todas as consequências de tu seguir pensando nisso, ok? Aí tu vai para a estratégia. Qual estratégia que eu vou ter para lidar com isso? Que é trazer uma nova visão. Eu gosto de usar um termo que eu aprendi num desses cursos de final de semana de hotel e coisa, que eu já fiz muito curso disso, então eu apliquei e aproveitei algumas coisas desses cursos, PNL e tal. Hoje é uma coisa que eu não utilizo, né? Mas que é válido. Um aprendizado. Tinha uma técnica, olha aqui. Tinha uma técnica que era assim, ó. Tu olhar com uma outra visão sobre um problema. Então tu tinha duas pessoas ali com um conflito, e aí tu olhava e dizia assim, tá, qual é o teu, como tu olha esse conflito? Aí tu escrevia ali. Aí tu olhava como a outra pessoa está vendo. Aí tu colocava como a outra pessoa está vendo. Se tu estivesse de fora, como tu olharia esse problema? Então se não fosse tu, se fossem duas pessoas X tendo o mesmo problema. Isso é estimular outra visão. Quando tu estimula a outra visão, tu estimula o que eu falei no último vídeo da parte racional do teu cérebro. Certo? Então, por exemplo, eu vou lá usar o caso da minha chefe. Eu achava que a minha chefe não estava gostando do que eu fiz ou que estava me comportando mal. Então eu sofria com isso. Como a minha chefe olharia isso? Ela olharia um funcionário, sei lá, mais com medo dela. Ok. Como outra pessoa de fora viria? Cara, veria que, cara, não tinha necessidade porque é o medo da cabeça do funcionário. Ok. Quando eu olho com essa visão, viu como tu tira o peso daquilo? Tu olha um funcionário que acha que a chefe pensa alguma coisa dele que ela não pensa, entendeu? Então, quando tu treina outra visão, e aí tu tem que olhar os teus problemas, ver da tua ótica, ver da ótica das outras pessoas e ver com um outro olhar. Ou até um olhar oposto, tá? Um olhar até, tipo, se eu tô vendo negativo, eu tento olhar positivamente sobre isso. Eu espelho esse pensamento. Que aí eu olho todos os ângulos do problema. E daí, quando eu olho todos os ângulos do problema, eu consigo ver que aquilo não é um bicho de sete cabeças. E essa é a chave. É ver os problemas, as coisas, como que não é um bicho de sete cabeças. É um exemplo. Sabe aqueles vídeos que a gente vê que, por exemplo, o cara entra na jaula do jacaré lá e joga uma carne para ele e fica ali perto dele? É a mesma coisa. Então imagina que os problemas eles são o jacaré e que tu esse exemplo tá ótimo. E tu é o cara que vai entrar na jaula do jacaré. Então, se tu é o cara que entra na jaula do jacaré, tu entende que tu tem o perigo dele te morder e tu tem o perigo dele não te morder porque tu sabe o que tu vai fazer. E aí tu te sente melhor. E aí tu te sente menos ansioso, basicamente, porque tu tá controlando a tua mente em relação àquilo. Tipo, eu posso ser demitido, como eu posso não ser demitido. Como se eu for demitido, eu vou tomar X ações. Ou eu posso ser demitido e vai ser melhor para mim porque eu não aguento mais esse trabalho. Entendeu? Tu abre, tu expande a tua visão sobre as coisas. E aí tu te sente melhor. E aí o último passo que eu digo é experimentação. Experimentar, colocar-se à prova dos teus medos, tá? Por exemplo, cara, viu que o teu chefe, sei lá, tá estranho, tu viu que tu tá, sei lá, com medo de ser demitido, vai lá conversar com o teu chefe, vai tirar a prova. Tu tem medo de, sei lá, andar de carro, vai lá, pega, liga o carro. Tem medo de fazer alguma coisa, vai e experimenta fazer. Eu tenho medo de sair pra jantar sozinho, vai lá e janta sozinho, que nem eu falei pra um amigo meu uma vez. Então, faça uma experimentação, coloque-se à prova, coloca coisas que
tu acha que são desafiadoras na tua vida, que tu acha que não consegue fazer, te coloca à prova. Por isso que eu faço crossfit, eu gosto de fazer crossfit, porque todos os dias eu me coloco com a prova. Eu busco fazer algo mais desafiador, algo que eu nunca consegui fazer. E aí isso me gera mais confiança. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, a chave é: aprenda a vencer as tuas distorções. Identifique elas, ache as evidências, pense ao contrário e experimente. Com esses 4 passos, tu vai conseguir vencer de uma vez por todas a ansiedade de uma maneira profunda. Esse vídeo fez sentido para ti? Compartilha, curte, compartilha, entra no meu canal. E se tu quer se constar comigo e vencer, a gente criar um plano prático para ti vencer a tua ansiedade, aqui embaixo tem um link para ti poder se constar comigo. Um ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo.